Oi amigos, neste vídeo vamos descobrir alguns mistérios estranhos que o seu próprio corpo faz e que a ciência ainda não consegue explicar direito. Número 1. O arrepio musical misterioso. Tem gente que sente uns arrepios descendo pela coluna ao ouvir uma música específica. Aqueles arrepios que parecem uma onda de energia percorrendo a pele bem na hora perfeita da canção. Os cientistas chamam isso de frisson e ainda estão tentando entender como funciona. Apenas metade das pessoas consegue sentir isso. Se você sente esses calafrios musicais, seu cérebro é fisicamente diferente. Pesquisadores fizeram exames e descobriram que quem sente frisson tem mais conexões entre as áreas que controlam as emoções e as que processam sons. É como se essas pessoas tivessem um sistema de som premium instalado no cérebro. E esses arrepios não vêm só da música. Algumas pessoas sentem isso ao ver um pôr do sol, uma cena de filme emocionante ou até diante de uma obra de arte muito boa. Os cientistas sabem que o cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, durante o frisson, mas ainda não conseguem explicar por que o corpo responde com arrepios físicos de verdade. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter ajudado nossos ancestrais a se conectarem durante rituais tribais, com arrepios sincronizados entre o grupo. Outros acham que esse mecanismo antigo, que antes servia para detectar perigos, pode ter sido reprogramado para reagir à beleza. Apesar de toda a pesquisa, ainda não se sabe por que só alguns cérebros reagem com esses arrepios e outros não. Ou porque o corpo expressa a emoção, fazendo os pelos do braço se arrepiarem. Número 2. O bocejo contagioso. Quando alguém boceja, dá uma vontade irresistível de bocejar também. Isso pode se espalhar por uma sala inteira como uma onda. E até hoje, os cientistas não conseguiram explicar exatamente por que isso acontece. E não é só com humanos. Cães, aves e até alguns répteis também pegam bocejos dos outros. Você tem mais chances de imitar o bocejo de alguém próximo do que de um desconhecido. É como se seu cérebro tivesse uma lista VIP dos bocejos que vale a pena copiar. Alguns cientistas acham que tem a ver com a temperatura do cérebro. Quando bocejamos, seria como dar um respiro para esfriar a cabeça, literalmente. Mas isso ainda não explica o efeito contagioso. Outra teoria diz que esse comportamento ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Imagina um grupo de homens das cavernas reunidos. Um começa a bocejar, os outros também. E isso deixa todo mundo mais alerta. Tipo uma versão natural de distribuir energético. Há quem acredite que o bocejo coletivo tenha relação com empatia e laços sociais, talvez ligados aos chamados neurônios espelho. Antigamente, acreditava-se que bocejar servia para aumentar o oxigênio no corpo, mas essa ideia já foi descartada. Bebês não pegam bocejos até completarem cerca de 4 anos de idade. Até mesmo ver um vídeo de alguém bocejando pode fazer você bocejar. Aliás, só de falar sobre o bocejo agora, provavelmente já fez alguns de vocês bocejarem. Número 3. Sentir o gosto de cores e ouvir formas. Imagina morder uma maçã e, de repente, ver a cor azul explodir na sua mente. Ouvir a buzina de um carro e, do nada, sentir o gosto de chocolate. Isso se chama sinestesia, e até hoje a ciência ainda não consegue explicar completamente como isso funciona. É como se a fiação do seu cérebro tivesse se cruzado durante o desenvolvimento. Cerca de 2 a 4% das pessoas têm essa condição. E essas misturas sensoriais não são aleatórias. Se o número 7 parece azul para alguém com sinestesia, ele será azul sempre, todas as vezes. Os cientistas testaram isso. Pessoas com sinestesia, ao verem os mesmos estímulos com meses de intervalo, relatam as mesmas experiências cruzadas entre os sentidos. Algumas pessoas com sinestesia conseguem até sentir o gosto de formas, tipo morder um sanduíche e perceber o sabor de um triângulo. Outras veem cores específicas ao olhar para números ou letras. Acredita-se que isso aconteça por causa de conexões extras no cérebro que não foram eliminadas durante o desenvolvimento. Como se o cérebro tivesse mantido recursos em versão beta que, no restante das pessoas, são apagados.
Talvez todos nós tenhamos nascido com isso. Cientistas acham que os cérebros dos recém-nascidos começam com essas conexões, mas a maioria vai perdendo conforme cresce. Também é algo que aparece em várias gerações da mesma família, mas ninguém sabe ao certo por que isso acontece, nem por que alguns sentidos se misturam e outros não. Número 4. A reação de tortura ao ser feito cócegas. Imagina estar amarrado numa cadeira enquanto alguém passa os dedos pelas suas costelas. Você começa a rir sem parar, mesmo se estiver completamente desconfortável. Seu corpo simplesmente te trai com gargalhadas. Os cientistas ainda não conseguiram explicar por completo esse fenômeno. Eles sabem que tudo começa com terminações nervosas sensíveis que enviam sinais ao cérebro. Mas o motivo de um simples toque nos fazer perder o controle com risadas continua sendo um mistério. Uma das teorias diz que isso seria um mecanismo de defesa antigo. A sensação leve e arrepiada lembra a de insetos ou parasitas andando pela pele. Nossos ancestrais talvez tenham desenvolvido essa reação para se protegerem. Um espasmo incontrolável poderia salvar sua vida se você estivesse coberto de carrapatos pré-históricos. Mas isto ainda não explica por que a reação é rir e não simplesmente dar um pulo. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo. Seu cérebro já sabe o que vem pela frente e desativa a resposta. Fazer cócegas ocupa um espaço estranho entre prazer e pânico. Seu corpo fica sem saber se está se divertindo ou sendo torturado. Isso porque as cócegas ativam tanto as áreas de prazer quanto as de dor no cérebro, ao mesmo tempo. Por isso, fazer cócegas já foi usado como forma de tortura ao longo da história. Até ratos riem quando alguém faz cócegas neles, e isso só é captado com microfones especiais. Assim como os humanos, os ratos só riem quando alguém de fora faz cócegas neles. Ainda não se sabe por que algumas áreas do corpo são mais sensíveis do que outras. Número 5. Aquela fisgada chata de quem corre. Você tá correndo, se sentindo super bem, quando de repente parece que alguém enfiou uma faca no seu lado. É a famosa dor lateral, aquela pontada que atrapalha o treino de muita gente há séculos. Até Shakespeare já escreveu sobre essa dor aguda. Médicos e cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o que realmente causa isso. Uma das teorias é que acontece quando os órgãos, como o fígado e o estômago, ficam se mexendo demais e puxam os ligamentos minúsculos ligados ao diafragma. Esses ligamentos, então, mandam sinais de dor. Outros especialistas acham que o problema está no próprio diafragma, que pode se contrair por falta de sangue durante o exercício. Também tem quem diga que seus órgãos internos simplesmente ficam de saco cheio, de tanto serem sacudidos. E não é só iniciante que sofre com isso não. Até atletas profissionais sentem essa fisgada. Cerca de 70% dos corredores dizem já ter passado por isso pelo menos uma vez por ano. Cavaleiros também sofrem com esse problema. Aparentemente, ficar pulando em cima de um cavalo pode causar a mesma dor. Beber coisas muito açucaradas antes de correr piora tudo. Número 6. Arrepios sem motivo aparente. Sabe quando você está quieto, tranquilo, e do nada seu corpo arrepia inteiro? Sem frio, sem emoção forte, sem motivo claro? Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. O nome técnico é arrepios espontâneos, e até hoje a ciência não entende completamente por que eles surgem do nada. Uma das explicações mais comuns é a teoria evolutiva. Nossos ancestrais, assim como vários animais, se arrepiavam para parecer maiores quando estavam com medo, tipo um mecanismo de defesa automático. Mas, se não há ameaça nenhuma, por que o corpo ainda faz isso? Outros cientistas acham que pode ser um pequeno curto no sistema nervoso, onde o cérebro envia sinais errados que ativam os músculos da pele, provocando aquele efeito de pele de galinha. Também pode ser um resíduo de emoções inconscientes, algo que a gente nem percebe sentir, mas que o corpo responde mesmo assim. O mais estranho é que, apesar de ser comum, os arrepios espontâneos ainda são praticamente um mistério. Nenhum estudo conseguiu bater o martelo sobre uma causa exata. Número 7. Soluço que nunca mais vai embora. Soluçar por uns segundos já incomoda.
Agora imagina passar horas, dias ou até anos soluçando sem parar. Parece piada, mas tem gente que sofre com isso. O soluço, no geral, é causado por uma contração involuntária do diafragma, o músculo responsável por ajudar na respiração. Só que, em alguns casos raríssimos, esse reflexo entra em modo repetição infinita, e o corpo simplesmente não desliga. Existem dezenas de possíveis gatilhos, desde refluxo gástrico até problemas emocionais, lesões no sistema nervoso ou até tumores. Mas a verdade é que na maioria dos casos crônicos, os médicos não conseguem identificar o motivo. O caso mais famoso é o de Charles Osborne, um americano que começou a soluçar em 1922 e só parou em 1990. Foram 68 anos com soluços constantes. Ninguém sabe exatamente por que começou, nem por que parou. Alguns remédios podem ajudar temporariamente, mas não existe cura garantida para casos assim. Ou seja, esse reflexo simples e comum pode virar um enigma médico quase impossível de resolver. Número 8. O déjà vu que desafia a lógica. Você entra num lugar pela primeira vez, mas tem a sensação de que já esteve ali antes. Cada detalhe parece familiar. Você sabe que aquilo já aconteceu, mas sabe ao mesmo tempo que isso é impossível. Esse é o famoso déjà vu, expressão francesa que significa já visto. Quase todo mundo já sentiu isso pelo menos uma vez na vida. E embora existam várias teorias, até hoje os cientistas não sabem exatamente o que causa essa sensação tão estranha. Uma das hipóteses é que o cérebro comete um pequeno erro ao processar a memória. Ele armazena o momento atual como se fosse uma lembrança antiga, criando a ilusão de que aquilo já aconteceu. Outras teorias envolvem pequenos desequilíbrios elétricos temporários no cérebro, parecidos com microconvulsões, especialmente nas regiões associadas à memória. Alguns estudos também sugerem que o déjà vu pode ser um tipo de teste interno que o cérebro faz para verificar se está tudo funcionando bem, tipo uma checagem de rotina, que às vezes dá um bug. O que ninguém sabe ainda é por que isso acontece com tanta gente e por que só em momentos tão aleatórios. Número 9. O poder do placebo. Imagina tomar um comprimido de açúcar para dor de cabeça e a dor realmente passa. Isso é o efeito placebo. Seu cérebro não percebe que o remédio é falso e começa a produzir seus próprios analgésicos naturais, só porque você acreditou que iria funcionar. Cientistas já viram isso acontecer em exames de imagem. Quando alguém toma um placebo contra a dor, as áreas do cérebro que cuidam do alívio se ativam de verdade. É como se o cérebro fosse seu próprio traficante, distribuindo substâncias químicas só porque foi enganado. Esses analgésicos naturais se chamam endorfinas. E o mais doido, mesmo quando a pessoa sabe que o comprimido é falso, às vezes ainda funciona. Só o ato de tomar um remédio já pode convencer o cérebro a entrar no modo cura. Num estudo, deram pílulas de açúcar para pessoas com enxaqueca, mas disseram que era remédio de verdade. Metade delas melhorou, só comendo algo que, basicamente, era um doce. E não é só com dor. Placebos também ajudam contra náusea, insônia e até problemas de humor. Mas tem um lado sombrio. Se você acredita que algo vai te fazer mal, seu cérebro pode realmente provocar sintomas negativos. Isso se chama efeito nocebo, o gêmeo do mal do placebo. Seu cérebro pode criar dor real só porque você espera sentir dor. Até hoje, a ciência não consegue explicar completamente como nossos pensamentos podem provocar mudanças físicas reais no corpo. Temos uma farmácia inteira dentro da cabeça, só não sabemos como controlá-la. Número 10. Quando uma palavra se esconde no cérebro. Às vezes a palavra está ali, na ponta da língua, mas não sai de jeito nenhum. Esse é o famoso fenômeno da ponta da língua. Seu cérebro sabe que a palavra existe, entende o que ela significa, talvez você até lembre da primeira letra, da quantidade de sílabas ou de outras palavras parecidas, mas a bendita não aparece. Fica como um controle remoto perdido atrás do sofá. Isso acontece em todas as línguas e culturas do mundo.
Até quem se comunica por linguagem de sinais passa por isso. Os cientistas têm duas grandes teorias sobre o que acontece. A primeira diz que a palavra está lá, mas o sinal para acessá-la é muito fraco. A segunda sugere que o cérebro tenta adivinhar com base em fragmentos de informação, como tentar resolver um quebra-cabeça com peças faltando. À medida que envelhecemos, esse tipo de bloqueio acontece com mais frequência. Exames de imagem mostram partes específicas do cérebro se ativando nessas situações, mas ninguém sabe exatamente o que dá errado. Às vezes a palavra simplesmente aparece na sua cabeça horas depois, do nada, enquanto você está lavando a louça e grita "Chris Pratt!" do nada. Curtiu esses mistérios do corpo humano? Então, se inscreve no Stick Explica, deixa o like e ativa o sininho para mais curiosidades incríveis toda semana.